Olá, eu sou a Josiane Prete, advogada na HMP Advocacia, e hoje eu trago para vocês um assunto que tem sido muito comentado nos últimos meses, que é a reforma tributária. Então, há mais de 30 anos se discute no Brasil a necessidade de uma reforma tributária. E no dia 8 deste mês, nós tivemos, então, a aprovação do texto base da reforma tributária no Senado Federal. O texto ele deve ainda retornar à Câmara de Deputados para a aprovação das disposições feitas pelo Senado, e se houver novas disposições pela Câmara de Deputados, retorna novamente para o Senado para nova aprovação. Então, a reforma tributária, neste momento, ela vai tratar apenas sobre os impostos sobre o consumo. Então, ou seja, no Brasil nós temos 5 impostos que incidem sobre os produtos, que são o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Então, a reforma tributária ela busca simplificar essa cobrança, substituindo esses impostos, então, por um único imposto sobre o valor agregado. E como se dará, então, essa substituição? O IPI, o PIS e o COFINS, que são impostos então federais de competência da União, eles serão substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o ICMS, que é de competência dos estados, e o ISS, então de competência dos municípios, serão substituídos então pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O CBS e o IBS, então, irão compor o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. O IVA, então, ele trará essa simplificação pretendida pela reforma tributária, né, pois unificará as regras e alíquotas, né? Então, em todo o Brasil, em todo o país, teremos regras e alíquotas únicas. E a reforma tributária também, ela terá um período de transição para essa substituição. Essa transição se dará da seguinte forma: no ano de 2026, há expectativas que o CBS passe a ser cobrado em uma alíquota mínima de 0,9%. E no ano seguinte, no ano de 2027, então, que ele passe a ser cobrado em sua integralidade, extinguindo, então, definitivamente o IPI, o PIS e o COFINS, né? Substituindo definitivamente os impostos federais. Já o IBS também é expectativa que para o ano de 2026 ele passe a ser cobrado em uma alíquota mínima de 0,1%, e nos anos posteriores gradativamente for aumentando até a conclusão da transição da reforma tributária. Então, as contabilidades terão ali um período em que trabalharão então com ambos os cálculos, né? Há também a alteração gradativa entre os anos de 2029 a 2078, então estamos falando de quase 50 anos de transição, para alterar a cobrança do imposto da origem para o destino, ou seja, para o lugar do consumo e não mais o lugar de onde é fabricado. Atualmente, como sabemos, né, cada estado possui suas regras e suas alíquotas. Então, a reforma tributária busca simplificar isto e fazendo com que, neste ponto, inclusive, acabe com a famosa guerra fiscal, onde determinados estados, um ou outro estado, acabava tendo desconto maior nos impostos, o que acabava, então, atraindo empresas para determinado estado. Então, a promessa da reforma tributária é essa simplificação do sistema tributário. Em contrapartida, também, o Senado Federal, então, ele decidiu por manter os benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma área industrial criada pelo governo para estimular, então,
empresas naquela região, né? Empresas fabricantes para aquela região. Então, com as novas regras da reforma tributária, não acabava sendo mais atrativo os negócios naquela região. Por isso, o Senado decidiu, então, por manter os benefícios, então, para aquela região. Outros impostos também continuam existindo separadamente, que é o IOF, o IPTU, o IPVA. O IPVA tem uma disposição na reforma tributária que ele passará a incidir a cobrança de impostos também sobre veículos aquáticos e aeronaves. O ITCMD também é uma disposição que ele passará a ser cobrado na alíquota progressiva limitada a 8% e será devido, então, no local de residência do falecido. Então, resumidamente, neste momento, a reforma tributária ela vai tratar sobre os impostos que incidem sobre o consumo. Mas em um segundo momento, em uma segunda etapa, há expectativas então de uma reforma sobre a renda. A reforma tributária também prevê um imposto chamado imposto do pecado, que ele busca desestimular então o consumo de determinados produtos que são considerados prejudiciais à saúde. Exemplo, armas e seus acessórios, bebidas, cigarros. Então, esses produtos eles terão um imposto aumentado, justificando aí desestimular o seu consumo. Em contrapartida, a promessa de isenção, então, de imposto para itens da cesta básica e também um desconto de imposto na forma de cashback para a população mais carente em itens de higiene pessoal, de limpeza, carne, conta de luz e gás de cozinha. E também a maior dúvida de todas é de quanto estamos falando então de alíquota para o IVA, para o imposto sobre o valor agregado. Não temos nada definido no momento, apenas especulações. Inclusive, o Ministério da Fazenda já se pronunciou que a alíquota deve ser em média de 25,5% a 27,5%. Caso a alíquota se confirmar na sua média máxima de 27,5%, o Brasil passa a ser o país com maior imposto sobre o valor agregado em comparação a outros países. Também há um setor que gerou uma grande insegurança, que é o setor de serviços, né? Pois esta alíquota gera também uma insegurança para o setor de serviços, vez que hoje, né, atualmente, a carga tributária desse setor é muito menor. Então, essas são algumas das mudanças principais que estão a caminho, que devem ser implementadas com a reforma tributária. Espero ter contribuído com o conteúdo. Se você gostou, curta, se inscreva em nosso canal, também nos siga em nossas redes sociais. Muito obrigada!